Olá, pessoal. Aqui novamente o professor Vitor. A gente vai começar aqui nesse vídeo a segunda parte da aula de síndrome neurovascular. Só lembrando que essa aula é específica e exclusiva para cursos de medicina, para o curso de medicina da Universidade Federal do Piauí. Se você teve acesso a esse vídeo por alguma outra forma, pare de assistir agora, delete o arquivo e notifique uma provável pirataria que aconteceu. Tá? Então, lembrando também que essa é a segunda parte da aula de síndrome neurovascular. A gente vai falar sobre as principais síndromes hemorrágicas, dividir aí para ficar um pouco mais didático. Não esqueçam de ver a primeira parte primeiro, tá? Porque muitos dos conceitos já foram discutidos na primeira parte. Então, não comece por essa parte, sempre assista a primeira parte primeiro, ok? Então, galerinha, nessa segunda parte a gente vai falar sobre as formas hemorrágicas de doença, né? Aquilo que a gente chama de AVC hemorrágico, que na prática a gente chama de AVC hemorrágico, e aquilo que deve ser chamado de hemorragia subaracnoidea. Vocês vão ver que na prática as pessoas confundem muitos contextos, e é lógico que as formas graves de AVC hemorrágico vão ter sangue no espaço subaracnoideu, e as formas graves de hemorragia subaracnoidea vão ter sangue intraparenquimatoso. Mas, como uma forma didática da gente diferenciar de maneira anatômica os pacientes que têm causas específicas, porque tanto um sangramento quanto o outro vão ter causas específicas que vão produzir esses sangramentos, a gente vai dividir de maneira didática em AVC hemorrágico, que vão ser as formas intraparenquimatosas, em que eu tenho hematomas, sangue dentro do parênquima, que geralmente vão ser associados a lesões de vasos de pequeno calibre, de microcirculatura, e eu tenho as formas subaracnoideias de sangramento, quando eu tenho sangue predominando no espaço subaracnoideu, e esse sangue geralmente está associado às lesões das artérias que estão dentro do espaço subaracnoideu, das artérias cerebrais que geralmente sangram por meio de uma má formação de um aneurisma cerebral, que esse aneurisma vai romper e vai sangrar para o espaço subaracnoideu. Então é sobre essa diferenciação que a gente vai falar. Começando então pelo AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico é esse sangramento dentro do parênquima cerebral. O AVC hemorrágico é um dos protótipos das emergências hipertensivas, então o principal mecanismo associado aos AVCs hemorrágicos são as emergências hipertensivas, são as crises de pressão elevada. A gente vai entender que não é todo e qualquer paciente hipertenso que vai ter emergência hipertensiva, que vai ter AVC hemorrágico, mas sim as modificações abruptas, as elevações súbitas de pressão arterial vão ser fatores importantes para sangramento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Vale a gente entender que a grande diferença clínica a longo prazo é que os AVCs hemorrágicos, apesar deles terem mortalidade maior, a chance de morte encefálica é maior num contexto de AVC hemorrágico, de morte clínica e morte encefálica. A funcionalidade desses pacientes a longo prazo tende a ser um pouco melhor, porque o sofrimento isquêmico é menor dos neurônios, então eu tenho menos necrose e o paciente vai ter uma funcionalidade melhor a longo prazo. Diferentemente dos AVCs isquêmicos, que apesar da mortalidade tende a ser menor, a funcionalidade desses pacientes a longo prazo é muito mais prejudicada, tá? Então, para vocês terem uma noção aqui, é fácil da gente entender que um AVC hemorrágico como esse, em que tem mais sangue do que cérebro na cabeça, esse AVC frequentemente ele vai causar hipertensão intracraniana, vai causar herniação cerebral e morte encefálica a curto prazo. Então, é lógico, AVCs muito volumosos vão ser os principais fatores de risco. AVCs hemorrágicos volumosos vai ser o principal fator de risco para esse paciente morrer daquele evento, daquela síndrome neurovascular aguda. Tá? Existem algumas etiologias. Para AVC hemorrágico intraparenquimatoso, tem duas que são mais importantes. A primeira está associada à formação desses microaneurismas, que a gente chama de aneurismas de Charcot-Bouchard. Então, o que acontece? Quando o paciente ele é hipertenso crônico, então imagina um paciente que tem hipertensão arterial sistêmica há mais de 30 anos, especialmente nessa região dos núcleos da base, nessa região mais central aqui do cérebro, é muito costumeiro essa hipertensão crônica ir degradando a parede desses vasos da microcirculatura da região dos núcleos da base. E eles vão formando pequenas dilatações ou microaneurismas, que são chamados de microaneurismas de Charcot-Bouchard. Esses microaneurismas são frágeis. Quando o paciente tem, por exemplo, o paciente esquece de tomar a medicação dele, passa 3 dias sem tomar a medicação, ou então ele vai lá e cheira uma carreira de cocaína, e aí ele tem uma síndrome adrenérgica intensa. Esse aumento, essa variação abrupta de pressão arterial vai
fazer com que esse pequeno aneurisma, que já está em sofrimento, rompa e sangre para dentro do parênquima cerebral. Então, a ruptura dos aneurismas, dos microaneurismas de Charcot-Bouchard, é geralmente secundário a essa variabilidade, esse aumento súbito da pressão, vão ser os mecanismos mais importantes do que a gente chama de AVC hipertensivo, que é a verdadeira emergência hipertensiva. Então, a pressão alta foi o que causou o sangramento do aneurisma. Tá? Geralmente, para que isso ocorra, é muito mais comum o paciente ser um hipertenso crônico, porque é essa hipertensão crônica que produz a formação dos aneurismas de Charcot-Bouchard. Mas também pode acontecer em pacientes com aumentos abruptos agudos, como, por exemplo, um jovem usuário de cocaína, ele pode sim ter uma ruptura abrupta, súbita, por pressão, por labilidade, com aumento pressórico súbito dos vasos cerebrais e hemorragia. Mas é muito mais incomum nesse contexto. É muito mais prevalente no paciente que é hipertenso crônico e que tem uma descompensação, uma má aderência medicamentosa ou uma complicação que aumentou a pressão arterial sistêmica desse paciente, tá? Essas artérias tendem a ser mais profundas, geralmente são artérias profundas ali dos núcleos da base, que vão ter esse sangramento tipicamente hipertensivo, esse sangramento hemorrágico. A segunda etiologia mais importante, que também tem alguma manifestação associada à hipertensão, mas cujo fator de risco mais significativo é a idade, é o que a gente chama de angiopatia amiloide. Então, quando a gente estuda a doença de Alzheimer, os professores geralmente sugerem para a gente que existem várias teorias de como que a doença de Alzheimer se estabelece, mas uma das teorias mais modernas e que é mais aceita é a teoria do depósito de substância amiloide. O que é isso? Quando a gente vai ficando mais velho, por um mecanismo molecular que ainda não é muito bem estabelecido, o nosso corpo começa a acumular no cérebro e nos vasos cerebrais uma substância que a gente chama de substância amiloide. Essa substância, quando ela se deposita sobre o parênquima dos neurônios, ele começa a causar, ele é um mecanismo que é muito culpado pelo mecanismo da demência de Alzheimer. Então, é esse acúmulo de substância amiloide que acontece no paciente idoso. Tem algumas teorias mais modernas criticando veemente essa teoria da angiopatia amiloide, mas, a princípio, ainda é a teoria mais aceita na maior parte do mundo. A gente já sabe que essa substância amiloide, ela também pode se depositar sobre a parede dos vasos cerebrais, de microvasos cerebrais, causando o que a gente chama de angiopatia amiloide, que é o acúmulo na parede dos vasos. Essa substância amiloide, essa substância amorfa amiloide, ela começa a destruir, a fragilizar a parede do vaso. E aí esse paciente, geralmente, também com um aumento hipertensivo leve, ou algum outro fator desencadeador, esse paciente também pode ter uma ruptura desse vaso que está fragilizado pela substância amiloide, induzindo o AVC hemorrágico, tá? Então, o segundo mecanismo de AVC intraparenquimatoso mais importante vai ser a ruptura da angiopatia amiloide, que é típico dos pacientes muito idosos, mais de 80 anos, mais de 85, mais de 90 anos, tá? Aqui, a topografia pode ser mista, pode ser profunda, pode ser mais superficial, e aí vai depender de onde, porque a substância amiloide pode se depositar em outras diferentes partes corporais, tá? Diferentemente da hemorragia subaracnoidea, o AVC hemorrágico é intraparenquimatoso. Predominantemente intraparenquimatoso. Na hemorragia subaracnoidea, o que eu tenho aqui, na verdade, vai ser a presença de sangramento para dentro do espaço subaracnoideu. E significa que as artérias que estão no espaço subaracnoideu é que estão sendo lesionadas. Mais comumente estão nesse espaço as artérias de calibre maior, as artérias do polígono de Willis, artéria cerebral anterior, cerebral média, os seus ramos comunicantes, artéria cerebral posterior, que são artérias que estão no espaço subaracnoideu. O principal mecanismo de sangramento de hemorragia subaracnoidea na prática clínica são os traumas. Então, na aula de TCE, o professor com certeza falou para vocês, eu tenho uma pancada na cabeça e essa pancada na cabeça rompe um vaso de grosso calibre e sangra para o espaço subaracnoideu. A gente chama disso de HSA, hemorragia subaracnoidea traumática. Essa é a causa mais prevalente da prática clínica. Mas, num segundo contexto clínico, em que eu não tenho uma vítima de trauma, e sim um paciente que teve espontaneamente uma hemorragia subaracnoidea, a causa mais importante são os aneurismas cerebrais, a doença aneurismática cerebral, tá? Então, os aneurismas cerebrais, eu tenho vários mecanismos que induzem a presença de aneurismas cerebrais. Esses aneurismas estão no espaço subaracnoideu, nessas artérias de calibre maior, e eles vão sangrar, vão romper.
Também existe um outro grupo de patologias dos vasos cerebrais, como, por exemplo, as malformações arteriovenosas, e essas malformações arteriovenosas também podem induzir ruptura de vasos, né? Então, as malformações arteriovenosas são alterações geralmente genéticas que fazem um emaranhado, um enovelado de vasos cerebrais. Essas malformações também estão predominando no espaço subaracnoideu e também podem sangrar. Muito mais raro. A imensa maioria dos casos de hemorragia subaracnoidea é por sangramento de aneurismas e não sangramentos de mapas, tá? Então, eu tenho o aneurisma vai sangrar para o espaço subaracnoideu. Esse é o mecanismo mais característico. Vamos falar um pouquinho sobre a doença aneurismática cerebral. Então, a doença aneurismática cerebral é uma doença que tem 2 picos de incidência. Ela é bem comum em idosos. Geralmente, os pacientes idosos, eles formam aneurismas cerebrais secundários à idade, à hipertensão crônica não tratada, tabagismo, que são fatores que vão fazendo com que o cérebro comece a dilatar erroneamente, os vasos vão ter deposição de gordura errada, e eles vão começar a dilatar, e o paciente pode ter vasos dilatados, tá? Então, na idade mais idosa, eu tenho um pico de aneurismas. Mas a doença aneurismática também pode acontecer em pacientes mais jovens. Quando ela acontece em pacientes mais jovens, geralmente ela tem um componente genético mais importante, um componente familiar importante. Vocês virem uma história, tem uma história muito típica da Juliette, do Big Brother, ela conta muito sobre isso. Acho que ela teve uma irmã que faleceu de ruptura aneurismática cerebral, que foi a óbito por ruptura aneurismática cerebral, e eles descobriram, se não me engano, na mãe e na própria Juliette, aneurismas cerebrais também. E eles fizeram cirurgias profiláticas para diminuir o risco delas terem uma ruptura aneurismática espontânea. Então, foram tratamentos específicos por causa dessa história familiar positiva, importante, que a família dela tinha. Então, vale a gente entender que realmente tem um componente genético em formações de aneurisma em algumas situações clínicas. Show? Tudo bom. Professor, qual é a manifestação clínica desses eventos? Então, no acidente vascular hemorrágico, a gente já discutiu. No AVC hemorrágico, eu vou ter cefaleia, geralmente uma cefaleia intensa, associada a déficits neurológicos. Na hemorragia subaracnoidea, os sintomas tendem a ser um pouquinho diferentes. Na ruptura aneurismática, eu tenho o que a gente costuma chamar de cefaleia em trovoado, cefaleia em thunderclap. Essa é a manifestação mais típica, que é uma cefaleia súbita, que acontece de maneira abrupta, muito intensa. O paciente relata como se tivesse um trovão dentro da cabeça dele, cuja característica mais importante não é só ela ser muito intensa, é o fato de que o pico da intensidade evoluiu de maneira muito rápida. Em menos de 1 minuto, cerca de 30 segundos, o paciente foi de 0 dor para a pior dor da vida dele. Em menos de 1 minuto, ele evoluiu muito rápido. Essa evolução abrupta, eu chamo de cefaleia em trovoada. Outras características da cefaleia que podem sugerir aneurisma são cefaleias associadas à atividade física. Então, o paciente que está exercendo muita atividade física, que está aumentando a pressão intracraniana, esse aumento de pressão sistêmica intracraniana pode induzir ruptura dos aneurismas cerebrais também, tá? E outro critério que também precisa ser observado são as cefaleias sentinelas. Então, os aneurismas, quando eles estão crescendo e eles estão em ponto de ruptura, é muito comum o paciente ter uma certa cefaleia nova, diferente do seu habitual, que não é a pior da vida dele, mas é uma cefaleia intensa, nova, diferente do habitual. Essa cefaleia é um alarme, é um sentinela, é um aviso, e em cerca de 1 semana, muitos dos pacientes que tiveram cefaleia sentinela vão romper de maneira definitiva. Geralmente acontece porque o aneurisma está lá latejando, está na beira de espocar. E aí, na hora que ele espoca, aí ele vai ter a cefaleia mais característica, a cefaleia em trovoada, tá? Para a cefaleia subaracnoidea, eu tenho vários scores clínicos que me ajudam na decisão. A gente viu que no AVC hemorrágico, os scores de gravidade vão ser o tamanho do hematoma. Quanto maior o hematoma, maior a gravidade do paciente. No AVC, na hemorragia subaracnoidea, aí eu tenho a escala de Hunt-Hess, que é a escala clínica, que sugere mortalidade baseado na gravidade como o paciente chegou ao pronto-socorro. Então, o paciente que chegou mais leve, assintomático, ou com uma cefaleia leve, sem muita rigidez de nuca, ele vai ter uma mortalidade muito pequena, em menor que 5%. Já o paciente que chega em comatoso, com sinais de morte cefálica, postura de descerebração, esse paciente já tem uma mortalidade muito mais alta, a chance de sobreviver até um manejo cirúrgico é muito pequena. Tá? Então, a escala de Hunt-Hess é a melhor preditora de gravidade na hemorragia subaracnoidea. Eu utilizo o score clínico de Hunt-Hess. Eu também tenho o score anatômico.
tá? Então, a hemorragia subaracnoidea vai ser essa hemorragia que predomina aqui no espaço subaracnoideu, ó, nas cisternas, no espaço entre os sulcos, no espaço subaracnoideu propriamente dito. Quanto mais sangue eu tenho, mais grave é a HSA. Quanto mais sangue eu tenho, mais grave é a HSA. A gente chama isso de score de Fischer, que é o score tomográfico de gravidade. Fischer 1, Fischer 2, Fischer 3, Fischer 4. A paciente com Fischer 1 tem uma probabilidade de morte menor do que a paciente com Fischer 4. Se eu for comparar as duas escalas, a escala de Hunt-Hess é uma preditora melhor de mortalidade do que a escala de Fischer isoladamente, tá? Mas vocês vão ver que os neurocirurgiões utilizam muito o score de Fischer, porque ele ajuda a tomar a decisão se tem alguma coisa que consiga ser operada, se tem alguma estratégia para ser feita. Eu já vou falar sobre as complicações para vocês. Então, a hemorragia subaracnoidea é uma emergência cirúrgica, a AVC hemorrágico é uma emergência muito mais clínica, raramente a gente opera AVC hemorrágico, diferentemente da hemorragia subaracnoidea, que essa sim, quase sempre eu opero, tá? Por quê? Porque eu preciso assegurar o aneurisma ou a MAVE. Então, principalmente os aneurismas são muito mais comuns, eu preciso garantir que aquele aneurisma não vai ressangrar. Porque o fato do ressangramento, a chance do paciente sangrar de novo do aneurisma, é muito mais provável que ele evolua a óbito, que ele morra se o paciente tiver ressangramento. Então, a gente não pode deixar o ressangramento acontecer. Por isso que a estratégia mais eficaz é a gente assegurar o aneurisma. Existem duas técnicas mais utilizadas para assegurar o aneurisma na prática clínica. A primeira é essa técnica da esquerda, que a gente chama de embolização ou aplicação de coil, em que o cirurgião, na verdade, o neuroradiointervencionista, ele vai fazer um procedimento semelhante a uma arteriografia, ou seja, de maneira fechada, né, por endovascular, ele sobe até o cérebro, acha o aneurisma e ele injeta uma molinha lá dentro do aneurisma que vai ocluir aquele aneurisma e vai fechar aquele evento, fazendo com que o aneurisma não sangre novamente, tá? Essa é a técnica mais moderna, uma técnica que ganhou muita popularidade porque ela não é invasiva, não é neurocirurgia, é um pós-operatório bem mais tranquilo de ser feito. Diferentemente da técnica clássica, que a gente chama de clipagem de aneurisma, em que eles vão usar esses microclips aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é um microscópio, tá, gente? Isso aqui é bem pequenininho, não é grandão para você ver, isso é bem pequenininho. O cirurgião vai lá, faz uma cirurgia aberta, faz craniectomia, tira o crânio, acha o microaneurisma lá dentro do vaso, vai com um clipezinho e clipa, fecha o coto do aneurisma. E aí aquele clipe vai fechar o coto do aneurisma e vai impedir que o aneurisma ressangre novamente, tá? Existem indicações específicas para cada uma dessas, depende do tamanho, da posição anatômica, do coto do aneurisma, então depende de 1001 coisas, tá? Foge completamente a nossa discussão, aprender quando eu indico um, quando eu indico outro, pode perguntar para o professor de neurocirurgia que ele explica para vocês. O que vale vocês entenderem é que, independente da técnica que eu vou fazer, quanto mais rápido eu assegurar o aneurisma, melhor para o paciente, porque eu não posso deixar ressangrar. Se ressangrar, o risco de morte é muito elevado em aneurisma que ressangrou, tá? Então, quanto mais rápido eu assegurar, melhor para o paciente, tá bom? Aí vai depender da situação clínica, o cirurgião vai decidir uma ou outra estratégia. A hemorragia subaracnoidea tem complicações bem específicas dela. Essa daqui é a complicação mais significativa, porque ela é a principal causa de morte desses pacientes. Então, o que é que costuma acontecer? Muitos dos pacientes com hemorragia subaracnoidea, eles podem ter o que a gente chama de inundação ventricular por sangue. Então, aqui vocês estão vendo o ventrículo do paciente, os ventrículos laterais, e eles estão cheios de sangue lá dentro. Esse sangue, ele vai coagular dentro do espaço subaracnoideu, dentro do ventrículo, e ele vai obstruir a via de drenagem do líquor. Essa via de drenagem obstruída, ela vai começar a acumular líquor dentro do sistema nervoso central. Essa hidrocefalia vai, então, produzir hipertensão intracraniana, que vai causar morte encefálica. Então, é a inundação ventricular, bloqueia a drenagem de líquor, que faz hidrocefalia aguda, e aí esse paciente vai ter hipertensão intracraniana e morte encefálica. O que costuma acontecer? Então, em casos como esse, que eu tenho inundação ventricular, é muito costumeiro o neurocirurgião indicar uma drenagem ventrículo-externa, ou DVE, em que o neurocirurgião entra com o catéter aqui dentro do ventrículo, dos ventrículos laterais, coloca um catéter dentro do ventrículo que vai comunicar o ventrículo com a região externa do corpo e aí ele vai drenando sangue, drenando líquor
para fora do cérebro do paciente, impedindo que ele entre em hipertensão intracraniana. Uma estratégia relativamente simples das neurocirurgias, é uma neurocirurgia relativamente simples, bem eficaz para o manejo dessa complicação específica, que é provavelmente a causa mais importante de morte precoce na maioria desses pacientes. Se o quadro se reverter, às vezes ele precisa fazer uma derivação ventrículo-peritoneal, que em vez de derivar para fora, ele vai do subcutâneo, vai descendo até a região da barriga e ele joga o líquor para dentro da barriga. A derivação ventrículo-peritoneal, uma estratégia muito menos utilizada nesse contexto de HSA. Nesse contexto, geralmente, eles fazem DVE, deriva para fora. Tá? Outra complicação muito importante, que causa também morte e sequela nesses pacientes, mas que geralmente acontece de maneira tardia, é o que a gente chama de vasoespasmo cerebral ou vasoespasmo aneurismático, tá? Geralmente isso acontece por ruptura de aneurisma, tá bom? O aneurisma, quando ele rompe e sangra para dentro do espaço subaracnoideu, esse sangue começa a irritar o parênquima cerebral e ele começa a produzir diversas substâncias trombogênicas e substâncias vasopressoras, vasoconstrictoras. Essas substâncias, elas vão, então, bloquear a resposta vasodilatadora cerebral. Isso vai produzir o que a gente chama de vasoespasmo cerebral, em que eu vou ter, vou fechar aquela artéria, geralmente a artéria próxima ao aneurisma, vai fechar pela presença do vasoespasmo. Essa oclusão da artéria pelo vasoespasmo faz síndromes isquêmicas, semelhante a um AVC isquêmico, que tem hipofluxo cerebral de sangue lá para dentro, tá? Então, o vasoespasmo ele é típico da HSA aneurismática, causando síndromes isquêmicas. Nesse contexto, o tratamento, existem várias estratégias, nenhuma delas é muito eficaz. Tem uma medicação que a gente usa para prevenir isso, que é o nimodipino. Essa medicação ela é utilizada para prevenir a recorrência, a apresentação de aneurismas cerebrais, de vasoespasmo do aneurismático. Mas mesmo assim, mesmo quando acontece com o uso do nimodipino, que é um bloqueador de canal de cálcio, né, um vasodilatador, eu posso ter outras estratégias. Uma estratégia que ainda é utilizada é o que a gente chama de hipertensão forçada. É você utilizar vasopressores, como, por exemplo, a noradrenalina, para aumentar a pressão arterial do paciente, vencer a obstrução por pressão mesmo e tentar reperfundir o cérebro. Tá? Estratégias que só devem ser indicadas em contextos específicos, em ambiente de terapia intensiva, com intensivista, com emergencista, se possível, ou então com neurocirurgião lá do lado para tomar as condutas. Show? Só então fazendo um comparativo, o tratamento do AVC hemorrágico e da hemorragia subaracnoidea é bem semelhante, tem algumas diferenças, tá? Ambos eu vou fazer suporte intensivo, corrigir distúrbios eletrolíticos, febre, choque, aquilo que a gente já argumentou, os cuidados de neurocríticos, né, que a gente já viu desde o começo. No AVC hemorrágico, eu posso ter coagulopatias associadas, né, plaquetopenia, alargamento de INR, nesse contexto eu vou tratar a coagulopatia. E na hemorragia subaracnoidea, o uso de nimodipino também vai reduzir aquelas complicações mais tardias, tá? Ambos os eventos são considerados emergências hipertensivas. No AVC hemorrágico, eu vou ser mais agressivo com o controle da pressão, eu quero pressão próxima de 140, pareceu ser a pressão ideal aí para o manejo do AVC hemorrágico, para reduzir o risco do AVC hemorrágico ressangrar, tá? Já na hemorragia subaracnoidea, eu também vou querer um certo controle pressórico, mas ele não precisa ser tão agressivo assim. Valores menores que 160 já são boas estratégias, tá? A avaliação neurocirúrgica está indicada em ambas as situações clínicas. Depende do seu contexto, mas na grande maioria das vezes você vai pedir avaliação neurocirúrgica. Para AVC hemorrágico, para os hematomas, a gente até tem algumas estratégias de drenagem, mas é muito raro você precisar drenar um hematoma. Geralmente o neurocirurgião só drena aqueles que são muito volumosos e que eu vou ter que absorver, e o risco de hipertensão intracraniana é muito volumoso, mas a grande maioria dos AVCs são profundos e pequenos, e por isso eles não vão ser bem drenados pela neurocirurgia, eles geralmente não têm abordagem cirúrgica. Diferentemente da HSA, que quase 100% das vezes vai ser cirúrgico, que eu vou precisar assegurar o aneurisma, como eu já expliquei para vocês, com clipe ou com embolização. Tá bom? E o último slide da aula, vamos falar sobre a quarta e mais rara síndrome neurovascular, que é a trombose venosa cerebral, a TVC, ou trombose venosa cerebral, também conhecida como trombose venosa central. É uma doença venosa, então é uma síndrome neurovascular, porque é vascular do cérebro, mas é venoso, não é arterial.
Então, a manifestação costuma não ser tão permanente assim, não ser tão intensa, tá? Ela é mais raro, pode causar complicações sérias, mas é mais raro. Os mecanismos fisiopatológicos é a tríade de Virchow, é a mesmo tipo de doença trombogênica da perna, da TVP, só que acontecendo dentro do cérebro. A gente chama de TVC. Então, eu tenho mesmo a tríade de Virchow que causa coagulação, né? Viscosidade sanguínea, hipofluxo, coisa e tal. Na prática, tem alguns fatores que são muito importantes aqui. Principalmente o uso de anticoncepcional oral foi associado a TVC em mulheres. O chip da beleza, houve uma notificação da neurologia, na Sociedade Brasileira de Neuro, que teve um aumento exponencial de trombose venosa cerebral secundário ao uso do chip da beleza. Tanto testosterona, quanto estrogênio, quanto progesterona são trombogênicos, e eles, na altas doses, são usadas nessas técnicas, eles vão causar mesmo trombose, então não tem para onde fugir, tá bom? Internação hospitalar também é um fator de risco, mas o mais importante são esses mesmos. O anticoncepcional e os chips da beleza são fatores de risco bem significativos, tá? A clínica dessa trombose. Então, eu tenho uma trombose dos seios venosos do cérebro, tá bom? Aí vocês estão vendo parcialmente seio cavernoso, enfim, os seios venosos cerebrais. Eu tenho uma trombose desse seio. Essa trombose costuma causar um certo edema, uma certa dor, então cefaleia é mais característica. Costuma ser uma cefaleia nova, intensa, persistente, é o sintoma mais típico. Pode ter déficit neurológico, mas é incomum. Pode ter rebaixamento, mas também é incomum. Geralmente, essas formas mais graves de doença só se estabelecem se a TVC for tão intensa ao ponto dela extravasar sangue para o terceiro espaço. Então, eu tenho uma perda de sangue, aumenta a pressão hidrostática dentro da veia e o vaso vai ter que extravasar sangue. Então, vai sangrar. É uma doença trombótica, mas que complica com o sangramento. Bom? O diagnóstico é difícil, porque eu tenho que ter uma suspeição para lembrar de pedir a angiotomografia na fase venosa. Então, eu tenho que pedir a angio-TC cerebral em fase venosa, em que eu vou ver o contraste dentro das veias e não só dentro das artérias, tá? Se o paciente tiver algum fator de risco, geralmente mulheres jovens com sintomas neurológicos mais graves, vale a pena você considerar fazer anjo-TC. Anjo-ressonância também funcionaria do mesmo jeito, tá? E aqui, como é uma trombose, o tratamento é anticoagulação plena. Então, eu vou anticoagular de maneira definitiva. Professor, mas o senhor não falou que a complicação é sangramento? Pois é uma anticoagulação difícil, que demanda especialista, tem que conversar com a neuro, tem que ser ambiente de UTI fechadinho, organizado, para você correr o risco de anticoagular um paciente que tem risco de sangrar, tá? Então, é uma situação bem específica, que demanda especialista para tomar conduta. Mas só para vocês entenderem que o tratamento, assim como toda trombose, é anticoagulante. Show? Então era isso que a gente tinha para falar na segunda parte da aula. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Estudem os temas. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar.